Ok? Então, estamos todos sendo filmados no momento. Vocês conseguem visualizar? Eu vou precisar. Ok, perfeito. Então, pessoal, é o seguinte: na nossa primeira aula de hoje, a gente vai. Vou fazer essa apresentação no cronograma, vou expor, né, como eu falei para vocês, as questões metodológicas e avaliativas. E já para a nossa aula de hoje, depois eu vou explicar lá nas questões avaliativas, vocês vão ter aí uma atividade de resumo mesmo, do capítulo 1 e 2, que vai do 1 à página 10, sobre essa questão de introdução à sociologia. E a gente vai falar também sobre a interação e os pontos de contatos com a sociedade contemporânea. Então, a disciplina ela sempre vai ocorrer nessa circunstância, de entender esses pontos de contato entre o contemporâneo e aquilo que a gente vai estar vendo nessa perspectiva de entender quais são esses sociólogos que iniciam esses pensamentos, a debater sobre esses pensamentos, entendendo que eles influenciam diretamente a nossa sociedade, a sociedade contemporânea. E aí eu fiz todo o cronograma. Ah, Depois a gente tem as revoluções burguesas, vamos ver sobre Augusto Comte, que é considerado como o pai da ciência, né, no sentido da pesquisa, da teoria, de pensar as ciências humanas enquanto um processo de estudo, um processo de pesquisa, e não só as ciências exatas. Depois vamos falar um pouquinho sobre Emile Durkheim, e teremos um momento avaliativo que eu vou explicar exatamente como vai funcionar. Depois disso, um pensamento social de Max Weber e também de Karl Marx. Levando em consideração que se a gente for pensar sobre Karl Marx e alguns pensadores da educação que não entram nesse escopo, mas que fazem alusão às questões de Karl Marx, há um debate muito atual em função das discussões sociais, culturais e também governamentais que estamos vivendo. Então, vamos passar por Karl Marx no sentido de entender essas situações também contemporâneas. Depois vamos falar sobre o pensamento social do Brasil. A gente vai estudar sobre Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda e também Gilberto Freire. Lembrando que é Gilberto Freire e não Paulo Freire, porque há também, infelizmente, uma confusão entre os dois. Paulo Freire, atualmente patrono de educação, e Gilberto Freire, um dos principais sociólogos, talvez o sociólogo mais lido no mundo, sendo ele brasileiro. Só que a gente tem que ter uma criticidade em sua leitura, pois ele faz algumas afirmações que precisam ser analisadas dentro de um escopo sociológico e também dentro de um escopo cultural. Depois nós temos um outro momento avaliativo, que na verdade é uma apresentação de trabalho de vocês, uma revisão final e uma prova escrita. Nós ficamos aí, desde o início do semestre, com 2 semanas aí sem aulas, por conta das férias, né, do professor Wilson, que ele precisou de tirar, né, as férias dele, merecidamente, e a minha entrada também, né, nessa disciplina, então foi necessário para esse planejamento. E com isso, nós teremos aí 2 encontros com convidados a definir a data, provavelmente a partir do dia 20 de julho,
Esses encontros provavelmente serão à noite, por conta de palestras, até para poder envolver um público um pouco maior. E nós vamos conversar com o professor doutor William Trindade. O professor doutor William Trindade, ele faz uma pesquisa sobre o artista plástico Franz Krasber. O Franz Krasber, suas obras, elas utilizam elementos extraídos da natureza, e ele aborda as questões de sustentabilidade e como faz todo esse processo no modo de respeito também ao ambiente. O Franz Krasber, a intenção dele é uma intenção de mostrar vida, e mostrar vida a partir das questões ambientais. Depois disso, nós teremos uma conversa com a socióloga Valquiriana Soares. Ela é socióloga e também trabalha no IEMA. O trabalho dela no IEMA é como educadora ambiental, então a Valquíria vai fazer um debate conosco sobre essas relações ambientais, mostrando também, fazendo associações com as questões da legislação e do que envolve as questões de cidadania. Então, esse é o nosso cronograma, ok? E dentro desse cronograma, como eu falei para vocês, nós temos aí os momentos avaliativos. Eu dividi os momentos avaliativos em 3 atividades, levando em consideração que uma atividade, que é essa que eu chamo de momento avaliativo, ela acontecerá em 2 momentos. O primeiro processo avaliativo, deixa eu só mudar aqui. O primeiro processo avaliativo, ele vai acontecer que é por meio desses resumos, desses capítulos, né, desses assuntos que a gente vai estar conversando. Esse momento avaliativo, essa primeira avaliação, que são cada aula, ou seja, nós teremos aí 15 resumos, não das aulas diretamente, até porque a gente entende que às vezes a conexão, mesmo sendo gravada, às vezes a conexão fica um pouco ruim, mas são 15 resumos que vocês vão me entregar no final do semestre, como se fosse um portfólio, a respeito dessas temáticas. Por exemplo, hoje, considerado o capítulo 1 e 2 do material que está na plataforma. E é um resumo simples, uma lauda apenas, tá? Sendo ela manuscrita ou digital. Sendo ela manuscrita, cuidado com a qualidade da imagem ao enviar, para que vocês não percam ponto por conta disso. Sendo ela digital em PDF, eu vou colocar todas essas orientações lá na plataforma, tudo em PDF, porque o processo de correção na plataforma, quando você encaminha por um outro software, um outro programa de editor, por exemplo, como o Word ou o LibreOffice, por exemplo, a plataforma, ela solicita o download. Então, gente, é quase que inviável, no meu caso, que tenho aí muitas turmas, ficar fazendo download de cada exercício. Então, em PDF, porque a plataforma faz a leitura automática. Então, serão 15 resumos entregues no dia da revisão, tá? No dia da revisão, por quê? Porque esses resumos também vão auxiliá-los e ajudá-los para essa prova final. Então, para aqueles que gostam de fazer o resumo na hora, é excelente, mas também aí abre o precedente também para aqueles que gostam de trabalhar com emoção e gostam de deixar a atividade um pouco mais para cima da hora, né? Pode ser essa possibilidade de com emoção e sem emoção.
Depois disso, nós temos aí, dentro dessa abordagem metodológica, esse momento avaliativo que ele está no cronograma. O que consiste esse momento avaliativo no cronograma? Vocês vão escolher, dentro do escopo da engenharia ambiental, vocês vão escolher um artigo ah, já publicado em periódico, em revista, ou de repente um artigo de jornal também, não tem problema, que faça alusão a um dos teóricos ou dos clássicos, dos sociólogos, ou um dos momentos históricos que a gente vai estudar. Então, o que significa isso? Vocês vão fazer um processo de comparação entre o que se tem atualmente, que está registrado por meio de artigo, ah, com, por exemplo, a gente vai ver ali sobre, ah, sobre Karl Marx. Então, de repente, um artigo da engenharia ambiental que faz alusão a algum conceito que o Karl Marx se utiliza. E aí vocês vão fazer essa alusão, né? Fazer essa alusão ao teórico ou ao momento histórico, por exemplo. Eu acho que esse artigo aqui, ele está inspirado, ele carrega questões do iluminismo, ele carrega questões que estão envolvidas com o período da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. São coisas que a gente vai ver mais para frente, ou da revolução, sei lá, de uma das revoluções. E associar isso com o nosso momento atual. Então, essa tríade entre o artigo, o assunto que vamos estudar e algo que esteja relacionado à sociedade vigente. Então, esse momento, né, que eu chamo de tríade, ele vai acontecer em 2 momentos. Um daqui 5 semanas e o outro no final do semestre. E o nosso último momento avaliativo, né, o último ápice avaliativo é um questionário para onde vão ter questões fechadas e questões abertas que vão envolver aí todo o conteúdo do semestre inteiro. Como é que se dá a divisão dessas notas? Cada assunto desse, levando em consideração que nós temos 4 formas de avaliação, eu vou dividir por igual, levando em consideração que são 25 pontos para esses resumos, 25 pontos para esse primeiro momento avaliativo, que é essa tríade de artigo, situação, tríade de artigo, conteúdo curricular e a situação vigente. Esse terceiro momento, que é esse momento avaliativo novamente do artigo, que são 2, ou seja, são 2 artigos que vocês vão ter que pesquisar que estejam relacionados a isso e a prova. Então, cada um deles com 25 pontos, totalizando então 100 pontos que vocês precisam no semestre. Alguma dúvida até aí? Então, dentro desse escopo, né, dessa apresentação do cronograma, né, da avaliação, a metodologia que eu vou utilizar vai ser da seguinte forma. Nós vamos nos encontrar todas as segundas-feiras, nesse horário de 1 até as 15h30, no caso, de 13 às 15h30. Esse encontro todo, ele não será todo síncrono, ele terá esse primeiro momento síncrono, com exceção das apresentações de grupo, tá? Porque essa atividade dos artigos será em grupo. Com exceção desses 2 dias, que serão de trabalhos em grupo, apresentação desses trabalhos, o restante eu vou dividir esse tempo, de modo que eu tenha esse momento com vocês, a priori,
explicando, falando desse conteúdo, estimulando a interação, estimulando o debate, refletindo com vocês sobre algumas situações. E um outro momento, um tempo para que vocês se organizem, que vocês tenham para poder fazer esses resumos, que vocês tenham esse tempo para organizar esse trabalho de grupo, pesquisar, para não acontecer de acumular, para ficar acumulado, até porque vocês estão no sétimo período, provavelmente já estão ah, indo nessa ideia de trabalho de conclusão de curso, alguns já estagiando, enfim. Então, nessa circunstância, eu vou dividir esse momento de aula, até porque a turma não é uma turma grande. Pela pauta, se eu não me engano, vocês estavam, creio que em 10, se vocês puderem confirmar para mim. Eu acho que é interessante essa ideia, tá? Até para não criar essa sobrecarga em vocês. Tanto que essa atividade do artigo ela vai ser em grupo. Se a turma for em 10 alunos, deixa eu ver enquanto estamos aqui. Estamos em 7. Se a turma for nesse grupo de até 10 alunos, pode ser 2 grupos de 3 e um de 4, tá bom? Para que vocês possam elaborar esse trabalho, desde que vocês se organizem e passem para mim esse processo de organização que a gente vai articulando ali nesse grupo de WhatsApp. Então, esse processo metodológico ele vai se dar nessa circunstância que eu falei com vocês, nessa parte de aula de explicação e uma parte de aula para elaboração de exercícios ou reuniões de grupo. Eu costumo usar muita imagem, até por conta da minha formação inicial, eu costumo usar muita imagem para a gente criar esses processos de reflexões e relações com essas questões sociais. A leitura dos textos, eu gostaria que vocês tirassem um tempinho, não são textos muito longos, o maior texto, acho que tem 10 páginas de leitura, então eu gostaria que vocês tirassem um tempinho para fazer essas leituras, até para que no momento desse momento de aula surgissem as dúvidas, as indagações. E gostaria que vocês sempre entrassem na sala, né, igual vocês fizeram, com um nome e um sobrenome. Por que isso, gente? O Meet, ele tá tendo uns bugs, né? Tá dando umas bugadas de vez em quando. E às vezes o link que a gente oferta para vocês, às vezes cai numa outra sala. Então, eu só vou estar autorizando os alunos que de fato estiverem com um nome e um sobrenome que esteja no meu diário. Isso já aconteceu comigo. Eu entrei, estava numa atividade de grupo de estudos, foi disponibilizado o link e de repente eu entrei numa outra sala que não era minha. Não se sabe por que e como isso aconteceu, mas ele deu essa bugada. E acontece também, infelizmente, de invasões, que infelizmente, tem colegas, né, não daqui do campus, mas de outras instituições que já tiveram salas invadidas, e aí com diversos assuntos, e eles conseguem acessar essa questão da apresentação, então ele não tem essa questão de liberar para ser moderador igual a RNP, e aí a gente se utiliza do Meet para poder ter essa possibilidade da gravação. No entanto, o Meet acaba sendo um pouco mais frágil no sentido de segurança. Então, por conta disso, eu peço que vocês entrem sempre com um nome e um sobrenome, porque eu vou estar fazendo essa associação pelo diário que eu tenho de vocês. Um outro ponto importante com relação ao meu método de trabalho é que eu não aceito plágio em hipótese alguma. Plágio, para mim, é algo que ele é zerado e eu zero sem nenhuma dó, sem nenhuma misericórdia.
Por que isso? Ah, o plágio, primeiro que ele é crime, e segundo que não mostra, eu não consigo ver o crescimento de vocês, as potencialidades que vocês têm quando vocês me mandam plágio. Até porque eu costumo pegar muito fácil a questão de plágio, identificar quando o aluno fez plágio ou não, por conta da minha experiência no processo educacional. E aí é importante que vocês façam, às vezes não teve tempo, está com dificuldade no processo de construção textual, por conta dessa questão dos resumos, por conta, às vezes, da característica de escrita de um determinado teórico, ou que não está tão claro, cheguem para mim, Thalita, não deu tempo de fazer tal atividade, tem como me dar aí mais um dia aí para eu poder conseguir concluir tal atividade? Não tenho problema nenhum com relação a isso. Quero que a disciplina ocorra de forma bem dialógica, mas não me entreguem resumos extraídos da internet, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Não me entreguem a esse processo reflexivo que é dessa avaliação, que é essa associação dos artigos, né, que é esse momento de reflexão com o conteúdo que a gente vai estar estudando. Então, não me entreguem plágios, por favor, porque plágios eu não aceito em hipótese alguma. O aluno que me entrega plágio, ele não terá outra oportunidade. Ele não terá uma segunda chance quando, por exemplo, um aluno me entrega um texto. Isso não estou dizendo que você tem que me entregar coisas mal feitas, não, tá? Não é isso. O que eu estou dizendo é o aluno que senta dentro do que nós estamos vivendo, que é o home office, o estudo remoto, que a gente não tem esse processo de interação física, a expressão fisionômica, a gente tem todos esses problemas de tecnologias, enfim, com uma sobrecarga enorme de trabalho, há a compreensão de que, às vezes, falta-nos tempo de associar, de entender determinado conceito, e, às vezes, é externalizar isso e colocar isso no papel, de uma forma que fique mais clara para quem está lendo. Então, sempre nesse processo da dialogicidade, tá? Então, plágio em hipótese alguma. Então, só recapitulando, antes de eu entrar nesse momento de explicação, tá? Fazendo essa introdução à evolução da humanidade, sobre a reposição das nossas aulas, elas vão ficar um pouco mais para frente, levando em consideração que elas vão ser repostas em formas de palestras, para que vocês tenham aí condições de também ter outras pessoas dialogando sobre o tema. Então, como eu falei que eu gosto de trabalhar com imagens, tem aí duas imagens bem representativas do que a gente precisa pensar um pouquinho e refletir sobre essa situação da sociedade, de como a sociedade vem se comportando isso há muito tempo. O que é igualdade, o que é equitude. Então, dentro de uma questão de igualdade, a gente tem ali o que muita gente diz assim, direitos iguais para todos. O direitos iguais para todos, levando em consideração que esses todos também são iguais. Agora, se a gente entende que numa sociedade não há grupos distintos, há pessoas distintas, com pensamentos distintos, não dá para a gente pensar em igualdade, a gente tem que pensar em equidade. O que significa isso? É você dar possibilidade para todos da mesma forma. Nesse caso aqui, representado por essas duas imagens. Uma de igualdade, onde todos recebem o mesmo tablado, só que a gente percebe ainda que um terá visão do outro, né, do lado do campo, e o outro não. Em compensação, quando a gente trabalha com o conceito de equidade,
vai ter, todos eles vão ter a visão da mesma forma, da mesma forma. Então, isso é muito importante que a gente tenha em vista nesse processo de discussão do que é a sociedade, do que é cidadania, num processo de ética, num processo de moral e numa questão que vai tangenciar também as questões de humanismo. Uma segunda imagem é uma obra da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, ela é uma artista moderna, inspirada nas vertentes surrealistas da Europa, considerada também uma artista surrealista no Brasil. E a Tarsila, ela faz uma representação dos operários ali no início do século XX. Essa obra, ela é ali da segunda década do século XX. A Tarsila foi uma mulher que estudou na França por muitos anos. Todo o seu processo de formação artístico se deu na Europa. E ela vem para o Brasil, inspirada por Oswald de Andrade, e ela começa a retratar a cultura brasileira, a cultura e a sociedade brasileira. Só que a gente tem que fazer, nesse processo social, a gente tem que fazer uma ressalva, porque a Tarsila não viveu muitos anos no Brasil e ela retratava a sociedade brasileira da forma como ela via e não a forma como ela vivia. Então, são coisas completamente diferentes. No entanto, mesmo fazendo essa crítica a essa artista, essa obra é uma obra muito utilizada quando a gente vai discutir conceitos de trabalho e principalmente conceitos que vão falar sobre direitos também do trabalho e direitos sociais. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, se vocês quiserem ligar o microfone também nesse momento, não tem problema nenhum, até melhor. Olha como está, nesse momento, distribuída a sociedade brasileira, da, da disparidade que há entre brancos, negros e pardos. A obra apresentada, ela mostra uma quantidade de pessoas brancas muito maior do que a quantidade de pessoas negras. Isso ocorre, fazendo uma análise dessa imagem, ocorre por diversos motivos. Primeiro, porque o negro naquele período, ele não tinha muita abertura da sociedade, da indústria, para que esse negro participasse ativamente desse momento. E outro, havia um processo de chegada de alemães e italianos num viés de tentativa de construção da cultura brasileira. E aí a gente tem todo esse processo de representatividade, essa obra. Eu vou voltar com vocês mais para frente, para que, numa outra aula, para que a gente amplie um pouco mais essa discussão dentro do que a gente vai ver também, historicamente, dentro desses clássicos e dentro dessa influência que a sociologia nos pede para fazer. Essa obra é uma releitura, né, inspirada nesses períodos de pandemia, onde todos nós aí estamos nesse processo aí do uso de máscaras, e é uma inspiração dentro da obra uma releitura da obra da Tarsila do Amaral, nesse processo do trabalho em plena pandemia. Então, vamos lá. Isso aqui é só para a gente poder pensar um pouco, tá? Refletir um pouquinho sobre como acontece esses processos. Então, deixa eu só ligar minha câmera aqui do celular para que vocês
Não fiquem aí achando que vocês estão sozinhos. Quem quiser ligar também, às vezes a câmera ou o microfone também. Por que eu liguei a câmera aqui? Primeiro, porque eu acho que é bem interessante da gente conversar aqui um pouquinho sobre algumas situações. Como eu falei com vocês, eu vou fazer um pequeno resgate de como está como é historicamente a construção da evolução da humanidade, para que a gente entenda por que é importante se discutir essas questões socialmente. Primeira coisa, vamos começar lá na pré-história. Lá na pré-história, a gente tem uma ideia de comunidade que é diferente de sociedade. Eu tenho ali uma tabelinha depois que eu mostro para vocês a diferença do que são as comunidades. As comunidades normalmente têm um único objetivo, enquanto a sociedade está respaldada em diversos objetivos ali, diversas funções. O homem pré-histórico, ele não tinha um processo de consciência fixa, igual nós temos hoje. O processo de consciência humana, ele só vai ocorrer quando o homem começa a pensar e ter atitudes mais abstratas. Então, enquanto ele só está ali pensando no processo de alimentação, no processo de sobrevivência, ele ainda não tem uma consciência estabelecida, é tudo muito instintivo. Mas ele se dava, acontecia as questões do grupo, era muito importante as questões do grupo, assim como ocorriam com os animais. Então, o que a gente pode chamar de pré-história é tudo aquilo que surge antes do advento da escrita. Tudo aquilo que surgiu posteriormente à escrita, a gente chama, então, como história de uma forma bem ampla, né? Então, o homem, a princípio, ele era nômade, vivia de caverna em caverna, sempre na busca de alimentos e na busca de um local para se proteger dos outros animais e se proteger da chuva. Quando ele deixa de ser nômade, passa a ser sedentário, né, a ter uma residência fixa, mesmo sendo em cavernas, tendo a ideia de moradia, que ele pegava essas pedras e colocava de formas paralelas e coloca ali outra pedra sobre e começa a fazer essa intervenção já no seu espaço, começa a domesticar os animais, começa a explorar a agricultura. Esse homem passa a contribuir mais para o seu bem-estar. Então, ele vai buscar alternativas, coisas que vão auxiliar nesse processo do seu alto bem-estar. Então, nessas circunstâncias, é importante a gente entender que esse grupo, né, essas pessoas, nesse determinado período, tinha os seus objetivos, tinha as suas intenções. Nesse primeiro momento, era um momento de sobreviver. Então, eles vão criando essas estratégias. Existe uma imagem chamada Vênus de Willendorf. A Vênus de Willendorf é uma visão feminina, onde é uma pequena escultura de barro, onde a mulher não tem rosto, né? É um rosto estilizado, mas os seios são muito grandes, a barriga é muito grande, as coxas são muito grossas, dá uma ideia da mulher bem gordinha mesmo. E aí, nessa perspectiva, só mostra que a diferenciação que há entre o homem, né, a visão que o homem tem da mulher, porque nesse processo da Vênus, a visão feminina era uma visão da prosperidade, era uma visão de que a mulher tinha essa capacidade de procriar.
estou aqui procurando para vocês a imagem. E o homem valorizava muito isso, porque era importante por conta da perpetuação da espécie. Não tinha por que essa imagem, né, essa questão feminina ficar diferenciada, né, ser ali esbelta, se a preocupação não era a beleza corporal, mas era a possibilidade da fertilidade, a possibilidade de continuar a perpetuação da espécie. Aí vocês devem estar se perguntando assim, Thalita, mas tá, e o que isso tem a ver com essas questões da sociologia? Isso tem a ver porque a gente precisa compreender como que essas modificações do pensamento vão modificando no decorrer da história, no decorrer da cultura. Não dá para a gente pensar que o homem, quando eu falo de homem, eu falo no sentido de ser humano, pensava da mesma forma, né? Ele passa a pensar de uma forma por conta do seu processo histórico, da interação com as pessoas, das questões culturais. Então, isso é um grande influenciador. Então, o nosso momento vigente, as questões sociais, né, aquilo que está agredindo, infringindo diretamente a sociedade, elas vão moldar esses pensamentos. Depois do período histórico, né, da pré-história, a gente tem aí um período lá vamos falar rapidamente sobre a questão do Egito. O Egito, ele foi um período onde toda a sociedade se voltava em função dos aspectos religiosos, tudo que eles faziam, mas tudo mesmo, desde o processo de construção das pirâmides, era por conta das questões religiosas. Eles já, antes do faraó se tornar faraó, já começava a construir as pirâmides. E essas pirâmides eram onde seriam enterradas esse faraó, onde seria guardado essas riquezas. Então, isso tudo acontecia por uma questão religiosa, porque eles acreditavam numa vida após a morte. Na Grécia, né, vou falar rapidamente de Grécia e de Roma. Na Grécia antiga, tinha-se a necessidade do ideal de beleza. Era muito importante que as coisas fossem belas. Eles eram também eram politeístas, e a beleza, ela era esse grau de elevação aos deuses. Outro ponto que era importante para esse ideal de beleza é que eles associavam isso às questões do militarismo. Eles eram a questão do militarismo, a questão dos jogos, então a questão do corpo era muito importante para a Grécia. E fazer aquelas esculturas perfeitas, fazer com que essa sociedade entendesse que esse corpo perfeito, essa visão que eles chamavam de verossemelhança, a verossemelhança nada mais é do que fazer essa representação numa obra de arte melhor do que seria o real. Então, se você pega aí, por exemplo, um atleta de corrida, normalmente o porte físico desses atletas de corrida é um porte físico magro. Só que para os gregos, esse atleta, no real, poderia ser magro, mas ali na obra de arte ele seria representado com diversos atributos, com músculos, porque não dava para fazer uma representatividade e entender que aquilo lá era belo se ele não fosse simétrico, se não fosse equilibrado, né, se não tivesse uma composição bacana. E aí era sempre também voltado para essa questão desse ideal de beleza e dessa questão dos aspectos que influenciavam diretamente essas questões religiosas. E aí, depois disso, nós temos aí, vou dar um pequeno salto, o período medieval.
considerado também período das trevas. O período medieval foi onde a Igreja Católica acabou preenchendo um espaço social enorme. Tudo que envolvia a sociedade se passava primeiro pela Igreja Católica. Então, a igreja, as pessoas pagavam, davam, né, o seu dízimo à igreja. A igreja começou a estabelecer princípios, valores, assim como o Egito também fazia, a Grécia também fazia, só que a igreja católica começou a se utilizar isso também por meio da questão do capital, a questão do dinheiro, principalmente. Tanto que havia um poder muito grande da igreja no pensamento social. As pessoas não tomavam determinadas atitudes se elas não passassem primeiro pelo crivo religioso. Várias orações que nós temos, elas surgem no período medieval. A ideia de demônio que a gente tem, né, desse coisa com chifres, essa representação, surge no período medieval, porque a igreja contratava os artistas, porque esses artistas não tinham liberdade de expressão. Por que eu estou associando a questão da arte e da sociologia? Porque é importante para a gente entender isso para poder ver por que a sociologia vai surgir enquanto ciência. Eles contratavam os artistas e diziam para eles o que eles deveriam pintar. Então, normalmente eram cenas bíblicas, né? Cenas que tivessem um caráter religioso, para fazer uma alfabetização das pessoas por meio da imagem. Não era uma alfabetização, porque nesse período apenas as pessoas com grandes posses mesmo, e os padres dominavam a leitura e a escrita. Tanto que não se sabe se todos os padres dominavam, inclusive, o latim, até porque a Bíblia era escrita em latim, então não se sabe se de fato eles faziam a tradução correta. Então, é importante que a gente pense nisso, porque quando a gente entra em grandes catedrais, vê o período medieval de uma forma que foi importante para essa compreensão, para que quando se chegasse o período do iluminismo, ele é importante porque foram séculos vivendo nesse período chamado período das trevas, que foram períodos de muitas doenças, doenças contagiosas, muitas pessoas morriam por falta de informação, por falta de higiene. E aí a igreja se utilizava disso e fazia o seguinte, vamos dizer assim, entre aspas, slogan: dentro da igreja você está protegido. Então, aqui Deus vai te proteger. Tanto que existe um período medieval chamado período românico, onde as construções das igrejas, por conta de uma questão arquitetônica, porque não se dominava tanto as questões arquitetônicas, as paredes precisavam ser muito largas. Então, não dava para colocar janelas grandes, porque elas corriam o risco de desmoronar. Mas o que a Igreja Católica se utilizava disso? Olha, nossa igreja é uma fortaleza, é a fortaleza de Deus. Então, as pessoas se sentiam protegidas ali. E faziam tudo que os padres solicitavam. Depois disso, teve um período chamado período gótico, onde essas igrejas começam a ficar mais claras por conta da evolução das questões arquitetônicas, né? Ou seja, você já vai tendo essa intervenção no espaço, nesse espaço. E essas igrejas começam a ficar mais altas, as paredes um pouco mais finas, as janelas mais largas. E aí agora você está mais perto de Deus, porque quando você chega na porta de uma igreja gótica e olha para cima, por conta das torres que são altas, você tem a sensação de que essas torres estão entre nuvens. E aí a igreja também se utilizava disso para poder dizer
que ali vocês também estavam mais perto de Deus. E se utilizava de diversas formas, por exemplo, os velórios. Muitas igrejas têm corpos, né, dentro ali, essas, dentro ali, perto do altar, muitas igrejas católicas e algumas igrejas ah, luteranas, por conta dessa ideia de que se você está enterrado dentro da igreja, você está muito próximo a Deus. Tanto que muitos cemitérios são feitos atrás das igrejas, porque era essa ideia, essa alusão de que se você está perto da igreja, você está mais perto de Deus. Então, gente, por que eu estou falando um pouco sobre essa questão, fazendo essa retrospectiva histórica até o período medieval de uma forma extremamente rápida? Para a gente entender como que essas questões desses grupos, essas interações, a forma como as pessoas lidavam com o outro, influenciam diretamente nas questões culturais, no pensamento social daquela época. Aí, se a gente pensar aí no período medieval, a gente tem um processo de subserviência muito grande de um ser humano para com o outro. A gente tem um processo de dependência do outro. A gente chega no Brasil, no século XIX, início do século, até o início do século XX, foi o último país a ter uma legislação que liberasse as pessoas que eram escravizadas. A gente ainda tem a questão do escravo, né, em trabalhos, principalmente na questão do Nordeste, às vezes a questão da xenofobia. Então, a gente tem ainda muito essa ideia de que o outro tem que ser inferior. Então, só para a gente entender como que esses pensamentos eles vão influenciando diretamente nesse processo de construção histórica e nesse processo de construção social. Então, hoje eu vou parar por aqui, até porque foram muitas informações. Na nossa próxima aula, vou fazer uma retrospectiva aí da, do Renascimento, que foi o período das luzes, né, onde a razão se dava em primeira instância, mas sem abrir mão também do ideal de beleza. Por que eu falei lá da Grécia? Porque o Renascimento ele faz esse retorno ao ideal greco-romano, porque Roma queria algo que fosse bonito, mas também que fosse útil. A Grécia queria algo que fosse bonito. E o Renascimento, né, muitos séculos depois, ele queria que as coisas fossem bonitas, mas ele queria que a razão, né, que a ciência, que a matemática prevalecesse. Então, nós temos aí, nesse período do Iluminismo, um retorno à busca de uma sociedade mais autônoma, de uma sociedade que pudesse falar de coisas diferenciadas, que valorizar as questões diferenciadas. Então, na nossa próxima aula, eu vou falar sobre Renascimento e falo também aqui dentro do nosso cronograma, vou falar sobre essa questão da introdução, né, dessa introduçãozinha à sociologia e, ao mesmo tempo, fazer esse resgate aí do que foi o Renascimento e também chegando até as revoluções burguesas. Então, gostaria que vocês fizessem a leitura do capítulo 1 e 2, que está disponibilizado lá naquela parte de linhas gerais da plataforma, e tem um resuminho super tranquilo sobre as revoluções burguesas, que vocês conseguem fazer diretamente na plataforma ali. Está em formato de livro, é só ir clicando ali que ele vai passando, se eu não me engano, são 3 capítulos, mas assim, acho que não dá 20 linhas cada um, tá? Então tá
bem tranquilo com relação a isso. Então, eu vou disponibilizar na plataforma agora o nosso cronograma, para que vocês tenham ele de forma atenta a essas datas. E também eu vou disponibilizar um outro material lá, e assim que o Meet disponibilizar o download, eu já coloco aqui para quem não pôde participar. Vocês sabem me dizer, na minha pauta tem 10, acho que tem 9 ou 10 alunos, não estou com ela aberta aqui agora, eu fechei. Se, no caso, a turma de vocês é pequenininha mesmo? Vocês estão com uma turma entre 9 e 10 alunos mesmo, do sétimo período? Ok. Entendi. É porque é uma disciplina do sétimo, né? Não tem problema nenhum, não. Então, olha só, eu gostaria que vocês. Eu vou. Deixa eu só abrir o que é acadêmico aqui, porque aí eu já passo para vocês exatamente quem tá frequentando para poder fazer, para montar o grupo, eu acho que vai ficar mais fácil. E aí, talvez vocês possam conhecer e já se dividirem nos grupos. 10 pessoas. Tá aqui para mim. Ó, Áquila, Driellen, Isaac, Laiene, Levi, Lucas, Mateus, Thaís, Wanda e Wellington. Tem alguém que não consta aqui? Porque aí, pessoal, eu vou fazer isso então, tá? Vou postar para vocês lá. E aí a gente vai conversando então nesse grupo que o Wellington vai montar aí no WhatsApp. Tá, joia? Um beijo para vocês. Aproveitem esse tempo para dar uma olhada lá na plataforma e se cuidem até semana que vem.